Gente, boa tarde. Grande alegria estar com vocês aqui hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre crimes digitais, desenvolvimento de software. Então, nós vamos falar aqui da parte técnica, vamos falar da parte do direito. Vai ter lei aqui? Ah, vai ter lei. Ah, vai ter técnica? Vai ter técnica. Vai ter um pouquinho de cada coisa. Vai ter procedimento para melhorar? Vai ter procedimento para melhorar, para não ser vítima, né? Então, a gente vai entender situações, vão ter casos práticos, vai ter caso prático. Então, assim, o objetivo aqui é tentar cercar, não tudo, que é impossível, mas o máximo possível de informações, fornecer informações para vocês, para que vocês entendam que crimes digitais ocorrem, que crimes digitais sem querer ou por querer, algum desenvolvedor pode cometer, esperemos que não cometa, por favor, mas que crime a gente pode evitar que ocorra, e alguns, inclusive, que dependem da ação direta dos desenvolvedores para que não ocorra, certo? Qualquer dúvida é só chamar no chat e vamos lá. Nós vamos falar aqui, eu separei em 4 áreas, tá? Concorrência desleal, plágio, furto de dados e invasão de dispositivo informático, tá bom? A gente vai começar com a parte legal e explicando algumas coisas sobre como que acontecem esses crimes, e depois a gente vai para a parte de como evitar, correto? Legal? Também vamos falar um pouquinho dos procedimentos. Então, a primeira coisa, entendendo que os colaboradores, quando eles cometem os crimes dentro da própria empresa, e não é algo raro, tá? O objetivo, às vezes, é o crime pelo próprio crime, ou seja, para obter algum benefício, seja para prejudicar alguém, seja para... Deus do céu, Ana, já vou responder, meu Deus do céu, já vou até anotar aqui no finalzinho, já vou anotar. Obrigado, viu, Ana? Vamos falar sobre isso. Então, pelo próprio crime, ou seja, se ele vai fazer uma fraude financeira, alguma coisa, ou se ele vai prejudicar a empresa, aí entra também na parte de vingança. Nós temos muita coisa contábil, tá? Com participação de desenvolvedores, entendeu? Então, às vezes, eu já vi um caso que havia um desvio contábil na empresa e só era possível isso pelo desenvolvedor que possibilitou uma inserção num código, tá? Que controlava toda a empresa. Muito bem feito, aliás, muito bem feito, deu bastante trabalho para localizar. Às vezes também colaboradores cometem crimes para pequenos desvios e vantagens, coisas do dia a dia, que passa desapercebido, mas que no volume, no ano, acaba prejudicando a empresa, tá? E também cooptados por concorrentes para fim de concorrência desleal, que a gente vai explicar isso bem a fundo num tópico só disso, tá? Quanto a colaboradores, principal, controle de acesso, gestão de armazenamento e cópia de dados, né? Então, o que é isso? O que ele leva com ele, como ele leva, se isso tem a proteção adequada, se não tem. Eu sei que isso é um pouco de infraestrutura, mas, por exemplo, se você é um desenvolvedor e você está com o notebook da empresa e você está andando com ele, com códigos e códigos de valor inestimável para a empresa, tá? Será que você precisa andar com o código todo? Será que você não precisa? Será que você vai levar dados reais ou vai levar dados fictícios para o desenvolvimento? Será que você tem que ter criptografia? Lógico que tem. Seu notebook não pode sair da empresa sem criptografia, ponto. Tá? E essa cópia de dados, a gente tem que saber que dado eu estou levando e qual o risco. Cada dado que eu levar que pertence à empresa, eu tenho que entender o risco envolvido em levar aquele dado, tá bom? E, principalmente, revogação de acesso. Quem não tem mais acesso não tem que continuar sem. A questão da senha, né? Eu sei que isso aqui é básico, todo mundo já ouviu falar, tal, mas a repetição leva à perfeição, tá? Então, a gente repete, porque sabe que vai ter algum objetivo. Então, as senhas têm que ter uma qualidade. Então, assim, não basta só seguir as regras da senha, né? Então, são 12 caracteres, tem que ter maiúscula, minúscula, número e algum caractere especial. Desculpa, se você colocar o teu nome com o teu ano de nascimento e um arroba, você não está seguindo a regra. Então, assim, eu sei que vocês daqui não fazem isso, mas cabe a vocês orientar as pessoas à volta para não fazer isso, tá? Quem tem senha de qual sistema? Então, por exemplo, vamos dizer que você tem um Azure, por exemplo. Você tem um Azure e quem tem a senha que controla lá as aplicações? Né? É importante que a empresa se planeje quanto a isso, porque a pessoa pode ter algum problema, pode ficar doente,
e não conseguir acessar. Pode ter alguém por vingança lá e apagar todos os recursos que estão lá alocados. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E a questão do armazenamento de senhas, principalmente em códigos, tá? Eu já vi um caso de um repositório de uma empresa que, em tese, deveria ser privado, ele não era tão privado, e além de não estar bem protegido, as senhas que acessavam, por exemplo, os bancos de dados, não estavam adequadamente protegidos. Então, o que acontecia? Teve uma pequena acesso, eu nem chamaria de invasão, porque foi um acesso não bem planejado e que possibilitou que a pessoa se cadastrasse lá como se fosse um funcionário, né? E ele teve acesso, e aí ele ganhou acesso ao banco de dados, às outras credenciais e outras coisas. Então, veja a importância de a gente pensar, se eu vou pôr no repositório que é acessível, por exemplo, pelos clientes ou por outros, será que aquilo lá deve ter a senha? Será que não deve? Então, as senhas de banco de dados e tudo mais, a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? Controle das informações, saber que informação está com quem. Esse pedaço inicial é bem básico mesmo, tá? Mas faço questão de passar, porque nunca é demais. A proteção dos dados, conforme o risco de cada um apresenta. Quem vai nos dar isso é exatamente a classificação, que a gente está falando um pouco mais abaixo, e um backup efetivo, né? Eu sei que a gente fala muito de backup, mas eu vejo gente que faz o backup e muitas vezes o que faz? Não testa se o backup está efetivo, ou seja, se eu consigo retornar o backup. Já vi muito caso da pessoa não conseguir depois retornar o backup, mesmo tendo feito o backup. Então, a gente tem que fazer isso daí, você tem que pedir para que sejam feitos isso habitualmente, tem que checar tal. Mas não é da minha área, de infra. Ok, mas interessa muito a você, tá? Informação de cliente, aí a gente já tem uma mudança, né? Porque é a mesma coisa, só que assim, restrição de acesso, questão de LGPD. Quem tem que ter acesso a cada informação de cada cliente, tá? Vocês têm que desenvolver hoje em dia todo o software com privacy by design, né? Ou seja, lá no desenho do software você já tem que ter pensando em privacidade e sempre tem que pensar na utilidade da informação que está armazenada, tá? Se aquela informação é útil ou não, porque toda informação é um risco a mais, a informação pessoal é sempre um risco a mais, tá bom? Os ataques à redes e aos dados, elas acontecem por espionagem comercial e industrial, furto de dados, extorsão. Professor, por que você, Marcos, por que você não está desenvolvendo esses tópicos? Porque a gente vai ter um tópico só disso daqui a pouco, bem detalhado, tá? Concorrência desleal também. Indisponibilização de acesso, eu ataco para que a pessoa não tenha acesso, e ataques distribuídos de negação de serviço, tá? Então, esses são os principais ataques. E a gente tem que pensar o seguinte: será que a nossa aplicação é resiliente a essas coisas? Mas espera aí, como é que ela vai ser resiliente a um DDoS? Ela não vai ser resiliente ao DDoS, mas eu tenho que entender que se ela é vital para a empresa, eu tenho que cobrar do pessoal de infra que eles tenham uma proteção de borda suficiente para que você evite esse tipo de ataque ou consiga mitigar num tempo rápido, tá bom? Questão de desenvolvimento, a gente vai falar no final de novo também, isso é bem introdutório, mas a validação, tá? E revisão contínua, revisão contínua. Não adianta. Não pode esperar chegar uma falha para você fazer uma revisão. Ele tem que ter feito uma revisão contínua, tá? A auditoria externa é sempre bom, né? Teste de penetração é recomendável, lembrando que todo teste de penetração quer dizer que aquela pessoa ou aquela empresa não conseguiu penetrar, não quer dizer que o seu sistema é impenetrável. Teste de estresse, ou seja, para ver o quanto que ocupa, para ver se não vai parar, qual que é o número máximo de usuários, qual que é o número que eu pretendo ter, e aí ter sempre uma folga com esse número de usuários para que você trabalhe. E, de novo, backup e recuperação. Tem que testar se funciona. Vocês têm que acompanhar o pessoal de infra para ver se está funcionando, ok? Já falamos sobre posse dos códigos, mas aqui eu desenvolvo um pouco mais, que é assim: quem tem que ter a posse dos códigos? Quem deve ter a posse dos códigos, tá? Código-fonte, eu tô falando aqui, né? No código-fonte, todo mundo tem que ter acesso a tudo, não tem, conforme a cultura da empresa. E aí, cada caso tem que entender que se eu disponibilizo tudo para todo mundo, fica mais rápido para trabalhar, mas eu sacrifico um pouco do sigilo. Se eu faço isso em partes, eu acabo tendo, às vezes, algum problema ou outro que eu tenho que resolver, mas eu aumento o sigilo. Então, isso vai depender da cultura de cada empresa, tá? Mas o principal é que ninguém tenha cópia privada de código, tá?
vocês, quando forem líderes aí da área de desenvolvimento das suas empresas, têm que zelar para que ninguém tenha uma cópia privada. Tem um caso do ano passado, que uma pessoa foi condenada porque ela mandava para um e-mail dela, tá? O código que ela estava desenvolvendo, e depois ela foi trabalhar num outro pessoa e utilizou aquele código. A gente vai falar disso mais para frente, então, não desse caso específico, mas a gente vai falar desse tipo de situação mais especificamente, e é um pouco assustador, tá? Aqui, então, a gente tem que tomar esse cuidado. Bom, agora entramos na parte mesmo prática da coisa, né? Que a gente vai falar da lei, vai falar como é que acontece, como é que não acontece. Então, vamos entender concorrência desleal no sentido amplo, tá bom? Vamos entender concorrência desleal no sentido amplo. Primeiro, no sentido amplo, para que ela serve? Ela serve, primeiro, para causar confusão. Então, por exemplo, eu lanço um produto que ele se assemelha a seu, e aí você não sabe qual é qual. Isso é um ato de concorrência desleal. Eu induzo a erro, falo que tem uma feature, alguma coisa, ou tem alguma coisa diferente, né? Mas ele não tem, tá? Então, isso daí eu estou enganando as pessoas, tá bom? Ou seja, eu estou, ao invés de estar concorrendo com um produto que possa ser comparado com outro produto, e aí cada um fazer escolha, quando eu falo que ele tem uma coisa e ele não tem uma certa qualidade, eu estou fazendo um ato de concorrência desleal. Desacreditar o concorrente, isso daí, a prática seria muito mais em outro setor, né, dizendo, isso aqui é porcaria, tal, com alegação falsa, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso daí, tá bom? Aí vem o que nos interessa, para o desenvolvedor, tá bom? Divulgar informação sigilosa, tais como segredos de negócio ou know-how. Divulgar é bem amplo, tá? Divulgar é bem amplo. O que quer dizer isso daí? Quer dizer que eu não só posso passar para alguém, posso colocar, uma coisa que é muito comum, o pessoal, por exemplo, subir alguma coisa da empresa no GitHub, e isso daí, peraí, a empresa não autorizou isso aí. Mas a gente usa. Então, mas é um repositório não público, privado, então a gente tem que tomar cuidado, tá? A gente tem que tomar cuidado para que a informação não vaze, e principalmente, se eu saio da empresa, eu até, lógico, o que eu aprendi, o que eu desenvolvi como desenvolvedor, o que eu melhorei tecnicamente, vai comigo. Mas as práticas de negócio e as rotinas que eu utilizei na outra empresa, eu não posso usar na nova, tá? Mas fui eu que desenvolvi, mas você desenvolveu perante o pagamento de terceiros. Então, o direito daquilo ali é do outro, é da outra empresa. Isso é bem comum, aliás, tá? É bem comum, e tem muito caso que acaba indo parar na polícia, na justiça civil, também, penalização, que o cara vai lá e contrata pessoas da empresa anterior, e as pessoas da empresa anterior vão para uma empresa nova, e ela é do mesmo segmento. E, de repente, vão lá e começam a ter um produto com a mesma qualidade do anterior. Aí, você vai fazer uma análise, uma perícia naquilo ali, e você vê o quê? Que é o mesmo software, tá? E aí não interessa que o cara que escreveu ali, ele escreveu sob um contrato. Então, ele passou esse know-how para o outro, e aí está acontecendo um plágio de software que a gente vai falar mais à frente, tá bom? Tirar vantagem de relações de terceiro, parasitismo, o que quer dizer isso daí? É quando você tenta imitar alguma coisa de alguém, tá? Então, quando você tenta imitar, por exemplo, um negócio que a gente chama de trade dress, tá? Trade dress seria a cara da marca de alguém. Então, quando você tem uma empresa ou quando você pega um software que tenta imitar a cara do outro, isso daí pode ser uma concorrência desleal. E aí entra a parte que é mais grave, que são os ataques, tá? O plágio, que a gente vai ter uma parte só disso, e a subtração de dados. Subtração de dados em dois sentidos, tá? Primeiro, no sentido mais direto, que é alguém externamente subtrair os dados da empresa, alguém conseguir fazer um ataque e subtrair os dados da empresa, bem como o próprio desenvolvedor, às vezes com maldade ou sem maldade, fazer uma cópia desses dados, tá? Se ele não tem autorização para isso, ele não pode fazer isso daí, tá bom? Então, evitar isso daí é uma coisa interessante, a gente tem que fazer sempre, tá? Aqui tem algumas referências legais, eu sei que vocês podem assistir esse vídeo depois de novo, então
quem quiser dar uma lida, quer entender um pouquinho melhor, tal, é interessante, tá? São algumas leis que fazem parte, que regram o nosso negócio. Se regra o teu negócio, você tem que conhecer as leis que se aplicam, tá? Mas não sou da área do direito, mas você tem que conhecer as regras do seu negócio, tá bom? Bom, parte de espionagem industrial, tá? Está prevista na Lei de Propriedade Intelectual e a espionagem industrial é classificada como uma das formas, são várias formas. Se você ler o artigo 195 dessa lei, vocês vão ver várias formas de concorrência desleal, tá? Então, espionagem industrial, o que é? Divulgar, explorar, utilizar sem autorização conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizados na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluído aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, que teve acesso mediante relação contratual empregatícia, mesmo após o término do contrato. Acabamos de falar disso. É você ir lá, trocar de emprego, né? Eu até pus um alerta aqui, volto aqui no slide anterior, que eu pus um alerta e não li para vocês. Cuidado ao trocar de emprego e cuidado ao contratar. Cuidado ao trocar de emprego para não levar código do empregador antigo e cuidado ao contratar, cuidado com a pessoa que já traz os códigos, tá? Aqui, então, a gente vê que mesmo após o término do contrato de trabalho, ele traz lá um conhecimento, no caso aí, código, tá? Que ele pegou da outra empresa, ou, por exemplo, regras de negócio, ou ele vai trabalhar numa empresa do mesmo segmento e ele sabe que funciona melhor de tal forma, isso daí tudo é uma forma de espionagem industrial. E aí a segunda forma é a divulgação, a exploração, a utilização de conhecimento e informações do inciso anterior, obtido por meio ilícito ou mediante fraude. Meio ilícito a gente pode pôr de duas formas aí, tá? A primeira forma é o meio ilícito, alguém invadindo, ou você, por exemplo, vendendo segredos. Você, pelo amor de Deus, né? Alguém vendendo segredos. E mediante fraude é quando, por exemplo, alguém manda lá um phishing para ti, e aí você acaba utilizando isso daí, clicando nisso, e esse terceiro consegue, mediante fraude, acesso aos seus dados, tá bom? Bom, a questão do plágio. O plágio tem bastante discussão, o que é isso, mas pouca gente sabe o que é de verdade, tá? Então, ele está previsto na lei do software, primeira coisa, tá bom? Ele é um crime. Então, violar os direitos de autor de programa de computador, tá? A pena é pequena, mas se consistir na reprodução qualquer meio de computador, em todo ou em parte, para fins de comércio sem autorização expressa de quem é o presente, ela já é grande, tá? Para quem importa também, importa, vende, quem negocia isso também. Então, o mercado de vulnerabilidades, onde eu tenho pedaços de código de terceiros também, ele está cometendo um crime nesse sentido. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é o seguinte, que quando eu pego lá um software, tá? Quando eu pego um software qualquer, pego um pedaço desse software, ok? E reutilizo num outro cliente, e um outro cliente pagou, veja, isso daí é uma violação. Ah, peraí, mas fui eu que escrevi. Você escreveu sob contrato para o outro. Então, aquele outro é o titular do direito. Você não pode fazer isso daí, tá? Mas foi só um pedacinho. Não interessa. Aí, o que se exclui disso daqui? Aquela rotina que é básica, que é presente em quase todo sistema, uma rotina que já é de domínio público, uma rotina que não tenha de autoria da empresa, por exemplo, você baixou alguma coisa que seja open source e ali modificou, aí não entra nessa questão de plágio, tá bom? Legal? Bom, registro de software, vocês ouvem falar muito de registro de software, né? É imprescindível. Vamos lá. O registro de software é feito pelo INPI no Brasil, tá bom? E aí ele não é obrigatório. Por quê? A proteção dos direitos que trata a lei de software, independe do registro. Então, na hora que você desenvolve um software, ela não precisa ser registrada para que você tenha a proteção da lei. Para que então eu vou registrar se você não vai ter? Bom, talvez para você ter uma prova de anterioridade, se você precisar, se tiver algum tipo de ação na área de plágio. E aí, fora isso, assim, às vezes eu não quero nem registrar, porque meu código é tão complexo e tão bem protegido que eu não corro esse risco. Isso é uma escolha de vocês. Então, não é imprescindível. Talvez em alguns casos seja útil, talvez em outros não seja, tá bom? Lembrando que
Se você vai lá e registra um software que não é seu, aí você está cometendo já um crime, né? Então tem que tomar cuidado com isso daí, tá? Principalmente com pedaços de software, às vezes, né? Às vezes tem uma rotina aproveitada, alguma coisa. Bom, vamos lá. Furto ou vazamento de código-fonte, tá? E isso é interessante, porque a primeira coisa que pouca gente sabe que dá para furtar, porque o furto o pessoal pensa muito em quê? Em coisa física, né? Dá para furtar um fone de ouvido. Um fone de ouvido, alguém furta. Não, na verdade, você tem que ver que equipar essa coisa móvel, energia elétrica, qualquer coisa que tenha valor econômico. Código-fonte tem valor econômico? Tem. Logo, ele é passivo de furto, tá? E aí, a gente puxa algumas coisas interessantes aqui, tá? A pena base para alguém que furta, como é que o cara furta? Ele vai lá e copia. Ele pega uma pendrive, manda por e-mail, alguma coisa, ele copia o software, tá? Ele está subtraindo isso daí. Mas espera aí, mas continua existindo nos dois lugares? Sim. No conceito de software, isso é possível, que ele existe em 2, 3 lugares, é furto do mesmo jeito, tá? Bom, então, entendam que ela vai ser bem maior se ele for feito com abuso de confiança, no caso de você ser um funcionário. É por abuso de confiança, tá? Mediante fraude, se um terceiro vai lá e manda um phishing, por exemplo, a escalada de destreza não se aplica nesse caso, ok? Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Aí entra o ponto. Alguém vai lá e você deixa uma porta aberta para um terceiro fazer o furto. Opa, peraí, vai responder por isso mais gravemente. E aí, é bom ver que em 2021 teve uma grande mudança, que foi o quê? Foi o nascimento do parágrafo 4º, que cuida do furto mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico informática, tá? Então, se o furto é mediante dispositivo eletrônico informático, conectado ou não à rede, com ou sem violação de mecanismos de segurança, ou utilização de programa malicioso, ou por qualquer meio fraudulento análogo, ele tem uma pena bem mais pesada. E se, por exemplo, alguém usa um servidor no exterior para fazer esse furto, né, para fazer esse ataque e fazer esse furto, aumenta-se de 1/3 a 2/3. Então, quer dizer, a legislação está de olho nisso, tá? Então, a gente tem que tomar atenção quanto a esses fatos e tentar evitar ao máximo, aumentando o nível de segurança dos nossos ativos de propriedade intelectual, que no caso aqui deste evento são os softwares, correto? Bom, aqui a gente fala especificamente de phishing, spear phishing, e sim, muitas das atividades, tanto de espionagem industrial quanto de furto de dados, são possíveis graças, até hoje, por questões de phishing, tá? O desenvolvedor, o cara de infraestrutura, não é porque nós somos profissionais de TI que nós estamos isentos disso, que nós não podemos clicar num link, às vezes indesejado, que isso aí não acontece. Então, vejam, realmente, a questão do phishing, ela é um risco muito, muito grande. E assim, vocês não têm ideia da quantidade de casos que isso ocorre, no qual a empresa é atacada e você tem, de repente, um ataque geral, ok? Mais comum, mas principalmente se eu sei que você é detentor de uma parte importante do meu código, tá? Você é um cara que tem uma parte importante, seja uma credencial para acessar um banco de dados, seja o próprio código em si e tudo mais, aí ele vai fazer spear phishing, que seria pescaria com arpão, basicamente, né? A tradução. É aquela onde eu miro exatamente para quem eu quero. Então, quanto mais informação você tiver na empresa, mais possibilidade de você ser alvo de um ataque de spear phishing você é, ok? Bom, como que a gente faz para evitar um pouco isso aqui? Proteção contra acesso indevido, isso daí sempre, tá? Então, os sistemas que vocês usam de repositório, sistemas que vocês usam para desenvolvimento e tudo mais, ele tem que ter uma proteção, né? Tem que ter um controle de acesso muito bem feito, tudo certinho. O transporte, como eu falei, gente, tem muito caso que a pessoa leva lá em notebook sem criptografia, tem muito caso disso daí. E, por exemplo, se vocês tiverem o Windows Pro, você vai lá e liga o BitLocker, não tem por que não ligar, tá? Se tiver Mac, se tiver Linux, também é muito fácil, tá?
você ligar esse tipo de proteção sem gastar nenhum centavo. Então, não tem por que você transportar dados excessivos e principalmente sem nenhuma proteção, tá bom? E aí falamos de novo, proteção no armazenamento, né? Credenciais, controles de acesso, monitoramento constante, saber quem está acessando o que, comportamento irregular, comportamento fora do que esperamos, tá? Aí tem uma outra coisa que para quem for gestor de alguma área de desenvolvimento de uma empresa, você tem que verificar se é uma retenção indevida. O que é isso? O desenvolvedor, ele tem cópias disso, por exemplo, em pendrives, em HD externo, alguma coisa, ele não pode, o ideal é que ele não tenha isso daí, tá bom? Se ele tiver, tem que ser da empresa e tem que ter todo o controle de tráfego dessa informação e tudo mais, aonde pode levar, por que pode levar, e entender sempre os riscos, toda vez a gente tem que tentar pensar nos riscos, tá? Entender aí, quando você é principalmente um desenvolvedor de aplicações para pequenas e médias empresas, você tem que olhar o que seus concorrentes estão fazendo. De repente, você começa a ver uma feature que está muito parecida com a sua, que você demorou 3 anos para desenvolver, e o cara lançou do dia para a noite, aí você vai olhar, você vai ver, descobre de repente o quê? Que uma pessoa que trabalhava na sua empresa foi trabalhar lá. Ou você vai lá e olha, teve um ataque na sua empresa. Sim, isso não é incomum, ter ataques para furto de dados, tá bom? Empresas contratam outras empresas para atacar, tá? Não é incomum, tá? Então, toda vez que você tiver um risco de ataque, toda vez que você perceber que tem um maior risco de ataque, toda vez que você tiver tido um ataque, ou perceber que pode ter tido um ataque, ou achou no monitoramento alguma coisa indevida, mude as credenciais, muda o modo de armazenamento dos dados, se possível, e mandatório as chaves criptográficas e ou jeito de gerar as chaves, tá? Também isso é necessário toda vez, tá? Eu detectei isso aí, eu preciso fazer essas alterações, ok? Vamos falar sobre invasão de dispositivo informático, tá? Que é um dos crimes também bem comuns na área, ok? O que é invasão de dispositivo informático para a lei? Invadir dispositivo informático de uso alheio. Veja, de uso alheio, tá? Então, se você invade um dispositivo que outra pessoa usa, não interessa nem que ele é seu ou não. É lógico que numa relação de empregador-empregado, não há invasão se o empregador vai lá olhar o teu computador, tá? Isso é para questão pessoal. Bom, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter. Obter pode ser visualizar, pode ser copiar, pode ser transferir, pode ser qualquer coisa que ele tenha a posse mesmo temporária de algum dado. Adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita. O que é expressa? Expressa, óbvia, autoriza você a usar. O que é tácito? É aquela situação de assim, é óbvio que para fazer isso eu tenho que ter acesso no computador. Quando eu chamo o cara da assistência técnica, lá, quando eu chamo o cara do helpdesk, ele chega lá e ele vai ter acesso ao computador. Então, ele não há o que se falar, é uma autorização tácita, tá? Do usuário do dispositivo, e ainda é crime de invasão do dispositivo instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita, tá? Então, se você, na empresa, um funcionário instalar uma vulnerabilidade no sistema para ter uma vantagem ilícita, ele já comete o crime de invasão do dispositivo informático. Vejam que não é necessário ter tido a vantagem ilícita, basta instalar a vulnerabilidade. Desculpa. Bom, quem vende da mesma forma, né? Quem oferece, distribui, difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática definida no caput, qualquer uma dessas coisas de invasão que nós falamos, também comete crime. Professor, como é que fica a questão de dispositivos de segurança, tá? Bom, ele tem que ser claramente para o mercado de segurança, tem que estar bem explicado, tem que estar bem selecionado, e eu tenho que ver muito bem para quem eu estou vendendo, senão eu posso responder por isso e vou ter que comprovar que não, meu objetivo não era vender alguma coisa para um criminoso, ok? Se tem prejuízo econômico, aumenta a pena. Aí agora isso é importante, se da invasão resultar obtenção de comunicação privada, segredo comercial, industrial, informação sigilosa, ou controle remoto não autorizado, aumenta a pena também, tá bom? E se ainda houver divulgação, comercialização, transmissão a terceiro de qualquer coisa desses dados obtidos, aumenta mais ainda. Então vejam, se a pessoa invade o computador, ela responde, tá? Invadir o computador com a finalidade de obter, adulterar ou destruir dados. Se ela oferece
dispositivo ou programa de computador que permita fazer essas práticas que estão descritas acima, aumenta. Se ele invade e consegue acesso a comunicações, coisas sigilosas em geral, ele aumenta a pena. E se ele divulga, comercializa ou transmite, aumenta mais ainda. Então, entendam isso daí. Para quê? Para que vocês entendam também a situação da empresa, e da empresa, ou de vocês mesmos, às vezes que forem autônomos e tudo mais, como é que é o papel de vocês. Então, vocês foram contratados lá, tipo um freela, para desenvolver alguma coisa, tá? Lembre-se que nesse momento você está desenvolvendo aquilo para o terceiro, tá bom? Então, esse código ele não é seu, ele é do terceiro, tá? E a máquina invadida, a gente pensa muito em invasão, né? Por internet, você vê que a parte de estar conectado ou não à rede é indiferente, tá? Isso é totalmente diferente. Bom, seguindo aqui, a questão do ransomware é uma preocupação constante, tá? Por isso que é interessante que os programas tenham, os aplicativos, de alguma forma, tenham rotinas de backup facilitado, às vezes na nuvem, alguma coisa que muitas vezes não vai ser alcançado num caso de ransomware. É um diferencial de negócios interessante, tá? E hoje o ransomware mudou também. Por quê? Porque é o que a gente chama de tripla extorsão. No passado era só ransomware simples, tá bom? É simples. Ele ia lá, criptografava seus dados e daí levava embora. Ele virou, o ransomware virou algo de tripla extorsão. O que é isso? Primeiro, ele pede dinheiro para recuperar os dados. Segundo, ele pede dinheiro para não divulgar os dados. Terceiro, ele pede dinheiro para para pagar os dados definitivamente. Gente, estamos tratando do bandido, então não tem negociação, tá? Meu conselho sempre é não negocie e pronto, tá? Tem a proteção prévia, bem melhor, tá bom? Bom, questão de privacidade de dados e cybercrimes. Tem subido o número principalmente na Europa, no Brasil ainda não temos muito registro disso, mas na Europa tem subido casos de empresas são atacadas, dados sigilosos de clientes pessoais de clientes são subtraídos. E aí, o que faz o bandido? Ele fala, tô com esse dado. Se eu expor, a multa é tanto, então me pague tanto que eu não faço. O que acontece com isso daí? Isso daí é um crime decorrente do Regulamento Geral de Proteção de Dados, da GDPR, e aqui no Brasil a gente tem a LGPD, e logo nós teremos esse mesmo problema, tá? Então, entendam que a questão da privacidade, ela também está sendo usada pelos criminosos para obter benefício indevido, correto? Bom, vamos lá. Vocês, enquanto desenvolvedores, trabalhando em alguma empresa, vocês têm que tomar sempre atenção com alguns detalhes, tá? Vocês têm dispositivos que permitem, por exemplo, o que a gente chama de badge USB, tá? Aqui para um Rubber Duck, todo mundo já deve conhecer, tal, tem uma novidade, vocês já viram isso daí. E o badge USB, o que eu posso fazer? Basta conectá-lo a um computador, esse computador ele vai reconhecer essa badge USB como um dispositivo de interação humana, tá? Human Interface Device, tá? Um HID. E aí, a partir disso, ele vai, ele vai com permissões maiores, tá? Com acesso privilegiado, ele vai se instalar o acesso dele, o driver, entre aspas, não é? Na verdade, ele vai executar um código lá malicioso, e não só malicioso, mas também um código que permitirá, por exemplo, criar um servidor de acesso remoto, criar um FTP server na sua máquina, copiar os dados para um lugar externo, copiar os dados, alguns badge USBs que tem no mercado, tem cartão de memória, copiar os dados para o cartão de memória, instalar, criar usuários. Então, vejam, quando às vezes a pessoa de segurança da informação vai lá e bloqueia o USB, tem motivo para isso, tá? E aí vocês têm que ficar de olho nisso aí também, tá bom? Ok? Por isso que também é interessante, aí seria mais pessoal de infra, que tivesse uma auditoria, se eu não quero bloquear o USB, mas pelo menos uma auditoria do que foi colocado, dá para identificar que foi usado. Rede sem fio, gente, rede sem fio dentro da empresa, ela não deveria ser usada para coisas sigilosas, tá? Porque ela é muito menos, não toda a rede sem fio, os padrões mais novos são muito mais seguros, mas a maioria das empresas ainda usa o quê? WPA2, né? E
nada além disso daí. Então, veja, é algo que é muito mais inseguro. Então, o acesso à rede, alguém conseguir se conectar a essa rede e acessar, e às vezes, muitas vezes, interceptar o tráfego, não é algo complexo de ser feito, tá? Tem vários dispositivos que fazem isso. Isso daqui é uma coisa bem interessante e eu chamo a atenção porque é simples e bobo, tá? E principalmente para quem não está em trabalho remoto, apesar que eu acho que a maioria de vocês está, que é um keylogger, e sim, eu já vi várias vezes isso em empresa, tá? Várias vezes, são várias mesmo. Você fala assim, mas isso é comum? É comum. Não é super comum, mas é bem, já vi muitas vezes. Um keylogger que alguém coloca lá e ele fica entre o teclado mesmo e o computador. Tudo que é digitado é gravado nele. Tem uma versão mais nova até que, inclusive, já passa isso aí via Wi-Fi, já passa isso por outros meios, passa... Eu vi uma outro dia que ela passava via 4G, era bem interessante, já tinha um modem lá dentro e tudo. Então, alguém pode monitorar o seu desenvolvimento em tempo real. Pense que você está fazendo, você trabalha, por exemplo, com um banco, ou por alguma coisa que tem um grande valor agregado, ou por exemplo, que teu software tenha lá, lide com informações de terceiros, né, de valor que o bandido se interessa. Você pode ser vítima disso. Então, sempre dê uma olhadinha. Não dá para detectar isso daí, tá? O antivírus não tem como detectar, ninguém tem como detectar, porque, na verdade, ele pega a identificação, agora estamos falando de uma parte mais de hardware, ele pega a identificação, né, a string de identificação do teu teclado e repete ela para o seu computador. Então, para o seu computador, é o teu teclado da marca X que está conectado igualzinho, você vai ver lá igualzinho. Aquele negócio é totalmente passivo. E esse aqui é um outro dispositivo que faz a mesma coisa, mas pegando toda a comunicação de rede, tá? E a gente consegue, por exemplo, criar isso aqui, simplesmente ligar no USB e criar uma conexão externa de rede, mesmo que existam bloqueios, tá bom? Então, entendo que essa questão de USB, essa questão de acesso a dados, acesso físico à máquina, é algo que a gente tem que tomar um cuidado extra, correto? Bom, seguindo aqui, coisas que a gente não acredita, né? Mas a gente entra aqui, por exemplo, num serviço que tem na web, que ele permite verificar máquinas que estão com RDP totalmente aberto, tá? Eu olhei isso daqui, ele deu 360 máquinas no momento, numa verificação rápida. Detalhe, você só põe o mouse em cima, você já vê a tela aqui. Então, assim, depois a pessoa vai lá e tem algum ataque, alguma coisa, e fala, poxa, que tristeza, nunca esperei. Isso quando ele não está com o software desatualizado, que vai facilitar mais um ataque ainda, mais ainda. Tem um ataque de ransomware que teve contra uma prefeitura no interior, que eles aproveitaram de uma falha corrigida anos atrás, tá? E detalhe, funcionava na porta 3389, nem para mapear numa outra porta, alguma coisa, não, tudo padrão. Então, aquele software ficava procurando porta 3389, depois ele testava para ver se estava com a vulnerabilidade corrigida ou não. Não estando corrigida, ele infectava a máquina. Não tem o que fazer. Essa prefeitura perdeu todos os dados. E aí, quando você faz uma busca, você acha um monte de máquinas assim até hoje. Isso não pode acontecer. Chegamos num ponto interessante, tá? Licença, licenciamento, APIs, componentes, bibliotecas, produtos derivados. Bom, a licença do software, tá? Então, quando você vai lá, pega a licença, ele diz para que fim você pode usar, tá bom? Eu posso licenciar um software de terceiro também seguindo as regras dele. Legal. As APIs, em geral, elas são disponibilizadas para aquela finalidade que alguém disponibiliza. Então, se eu usar para uma finalidade diferente, eu vou estar cometendo uma violação quanto à questão civil da licença, tá? Não chega a ser um crime de pirataria nem nada, mas eu estaria cometendo uma violação. Os componentes que a gente possa licenciar, adquirir, ou mesmo baixar gratuitamente e tudo mais, ou bibliotecas que estão disponíveis, ou coisas, por exemplo, disponíveis do GitHub, ou mesmo coisas de código livre, elas têm que ter a licença adequada. Então, o código livre, muitas vezes, ele não é tão livre assim, ele tem atribuições, né? Então, ele diz que todo produto que vier dele tem que ser... Isso é a coisa mais comum, toda vez que o produto vem dele,
tudo que vier dele tem que continuar sendo livre. E a gente vê pessoas usando bibliotecas de código livre para criar produtos de código fechado. Então, peraí, você está quebrando uma licença, tá? Do outro lado, você tem que ver se aquele produto que você tem autorização, se ele permite criar um produto derivado ou não, tá? E, por fim, você tem que verificar o quê? Se aquele componente, eu preciso de alguma licença especial, eu preciso citá-lo no meu software. Quando ele vier embarcado, eu vender para um cliente, eu usei um componente, eu tenho que juntar na documentação não de software no ponto do que faz cada coisa, mas a documentação da minha licença, eu junto a licença, digo que esse produto contém partes do software da tal, assim licenciado, e a cópia da licença deles. Essa documentação tem que ir embora junto. Tá? É importante, mas pouca gente fala desse papel, dessa coisa que tem que ir embora junto com o software quando eu forneço. Quando vocês fornecerem para alguém, eu baixei do GitHub lá tal aplicação, fiz uma adaptação e ele tinha lá código livre e eu lancei. Ok, coloca lá que foi baixado do repositório, tira um print, junta aquilo, junta a licença se o cara tiver e junta isso e entrega para o seu cliente, tá? Para que ele entenda claramente e numa questão de fiscalização ele possa responder adequadamente para isso, tá bom? Questão da produção, pressão e pressa, tá? Gente, essas coisas existem, vão sempre existir, mas nem a pressão nem a pressa podem sacrificar a questão de segurança. Por quê? Porque a segurança é uma das poucas coisas que a gente não tem ideia do efeito. Por exemplo, se eu derrubar este controle remoto, tá, do ar-condicionado aqui, eu sei o quanto isso vai me custar, que é o valor de um controle remoto novo, né? E o sofrimento de ficar talvez sem ar. Eu não fico, porque via Wi-Fi dá para controlar. Mas se eu tiver uma invasão, eu não sei qual que será o efeito, porque poderá trazer riscos à imagem da minha empresa, poderá trazer prejuízos à minha empresa, poderá trazer multas da LGPD, segundo dado pessoal vazar. Quer dizer, é uma coisa bem complexa, tá, gente? Então, muito cuidado com isso. Então, não dá para blindar o carro na hora do tiroteio. Então, o que a gente faz? Em 1979, já era falado que o custo de correção cresce 10 vezes a cada etapa de desenvolvimento de software, tá? Isso daí, então, não é novo. Então, cada vez que você tem uma nova versão ou um patch, eu pus os disquetes aqui, é só uma brincadeira, lógico, né? Mas aí é assim, cada vez que você cria uma correção, você tem que ver a interação. Quando você tem um programa muito complexo, muito complexo, muito grande, fica difícil que uma coisa que você mexa não altere a outra, ou não ocupe o espaço na memória, ou alguma coisa, e não cause algum problema. Bom, aí a gente tem que usar o quê? Técnicas de análise das aplicações. A gente tem no mercado, por exemplo, a SAST, tá? Aí tem vários produtos dessa categoria que você usa geralmente quando você está fazendo o desenvolvimento do software e aí ele vai aprimorar que esse software saia seguro. Ele vai ter uma visão bem profunda daquele teu software e vai poder, inclusive, vários programas que existem no mercado possibilitam, sugerem correções. Recomendo mesmo que seja passado por isso, tá? E a outra técnica é a DAST, tá bom? Então, essa daqui, eu vou ter uma perspectiva externa da aplicação, ou seja, ela vê a aplicação com uma caixa fechada e tenta verificar a segurança dessa aplicação, tá? E, por fim, a IAST, tá? A IAST, ela vai quando o software já está correndo, ou seja, quando ele já está em produção, já está funcionando. E aí, ele melhora o tempo de correções, porque ele percebe previamente que está tendo alguma falha de segurança. E como ele faz isso? Com instrumentação de software e telemetria para analisar os aplicativos em execução. Então, assim, gente, se eu puder juntar os três sistemas, se eu puder ter à disposição minha os três sistemas de teste, eu vou ter uma aplicação muito mais segura. 100% segura? Não existe nada 100% seguro, ok? Bom, já indo lá para o final, né? Nós aqui estamos falando aqui do ciclo, né, de desenvolvimento de software, tá? E a partir do momento que nós estamos falando do ciclo de desenvolvimento de software, nós temos que entender que existem ferramentas para ajudar nesse ciclo, tá? Existem ferramentas para ajudar nesse ciclo, e quando nós usamos essas ferramentas para ajudar nesse ciclo de desenvolvimento, a nossa vida fica muito mais fácil, ok? Aqui, desculpa,
Tem uma falhadinha no som aqui. Aqui, então, aqui a gente tem um exemplo aqui, né, de um ciclo, né, de um ciclo, de um software development cycle, né, do ciclo de desenvolvimento. Então, aqui a gente tem o planejamento, a análise, o desenho, a implementação, a teste, a integração, a manutenção. E aí ele volta, porque ele é contínuo. E é isso que eu queria falar para vocês. Que ele é contínuo, ele não para, ele jamais para. Ele vai lá rodando, 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 rodando. Isso daqui nunca para, tá? Aqui, só para quem usa, por exemplo, o Visual Studio, né? Dentro do Visual Studio você tem o Team Foundation Server e você tem ferramentas que automatizam e que ajudam nesse desenvolvimento, nesse ciclo de desenvolvimento de software, tá? Mesma coisa dentro do Azure DevOps Server, tá? Você tem as ferramentas que podem te ajudar a fazer um desenvolvimento muito mais seguro, com um ciclo melhor, vai ganhar em agilidade e vai ganhar também em tempo. Vai ganhar em agilidade e vai ganhar em produtividade e segurança, tá? Bom, bem na reta final, aqui, eu vou deixar aqui para vocês, é lógico que eu não vou ler tudo isso aqui, não vou ler nada quase isso aqui, mas vocês podem assistir depois, pegar, printar, fazer o que vocês desejarem. Normas técnicas e recomendações. Isso aqui eu recomendo que vocês leiam realmente uma por uma, baixem, leiam, comprem e tal. E aqui a gente tem aqui versão brasileira, a NBR ISO IEC 27001, versão 2022, do ano passado, tá? Você tem a 27034, que tem várias subdivisões, são mais de 7, então são 7, desculpa, e aí cada uma delas vai te proteger numa área, não tem a versão brasileira, a 29140, e aí cada uma é de um ano, por isso que aqui não está o ano, a 29147 de 2018, né, que está sobre vulnerabilidades e tudo mais, ou o OSP da Top 10, esse a gente vai falar no próximo slide, não é uma norma, mas é uma lista de uma pesquisa que é feita, antes era feita anualmente, agora eles deixaram de fazer por um tempo, mas ainda é muito útil, tá? Você tem norma do governo americano que pode ser usada aqui, se você lida com indústria de pagamento, você é obrigado a entender de PCI DSS, você é obrigado, por quê? Porque a sua aplicação vai ter que ser totalmente aderente, tá? E ainda você tem o BSIMM, tá? Que é um modelo de maturidade de segurança de software, que vai te dar uma estrutura para que você possa desenvolver um software muito mais maduro, tá bom? Isso aí são ferramentas úteis. Vou deixar isso aqui, não agora, mas vocês podem assistir depois, pode dar um play, pode procurar, pode no Google, para cada uma dessas coisas vocês vão achar coisas interessantes. E eu listei, para terminar a minha apresentação, tá? Adriano, tentei dar uma corrida aqui, porque começou um pouquinho mais tarde, mas eu quero acabar no horário, né? Então, estou tentando não passar de forma alguma, tá? Fica à vontade, Não, jamais. Não que é isso. Agradeço a sua gentileza. Em 2021, tá? Não teve pesquisa em 2022, ainda não saiu em 2023, certo que vai sair em 2023. Mas em 2021, quais eram os principais problemas? Tá? Havia uma quebra aqui no sentido de violação do controle de acesso, falhas de criptografia. Essas falhas de criptografia são muito comuns. Por quê? Porque às vezes o algoritmo utilizado ele está comprometido. Por isso que a gente tem que olhar se o algoritmo utilizado está comprometido ou não. Tem que pesquisar sempre, tá? A questão de injeção de código, desenho inseguro, isso daqui, gente. Eu lembro há muito tempo atrás que você fazia proxy de formulário, acessava a aplicação web, via o que o formulário pedia para validar um campo ou não, e você, por exemplo, numa loja virtual, isso é uma coisa real que aconteceu, tá? A pessoa conseguia aplicar um desconto, que não era validado server-side. Ou seja, o formulário validava localmente, então você conseguia manipular o formulário à vontade. Isso daqui é um desenho inseguro clássico, tá? Configurações erradas de segurança, componentes do software vulneráveis ou não atualizados, tá? Falhas na identificação ou na autenticação de pessoas, tá bom? Falhas na integridade dos dados e do software, isso é interessante, por quê? Porque isso é muito fácil manter. Você tem ideia que todos os módulos que estão sendo carregados estão íntegros. Isso é muito fácil manter. Gente, hash, verificação, isolamento,
né, do processamento, você tem mil formas de você garantir a integridade disso daí. Aí você tem problemas no login de monitoramento, ou seja, desde coisas que você consegue, que não estão logadas adequadamente, como coisas, por fim, que não só que alguém conseguiu invadir e parar de logar. Então, por isso que log não serve para ocupar espaço em disco. Log serve para ser revisado de tempos em tempos, tá? Tem que revisar. E, por fim, você tem a parte de fraude, tá? Do lado do servidor, tá? E como é que funciona isso daqui? Essa falsificação, forgery é falsificação, ok? Tá? Então, ele finge que vem um request do lado do servidor e isso daí possibilita que ele faça coisas que não deveria, tá? Isso daí, um bom log consegue identificar isso daí. Tá? Se você tem o seu log bem planejado, bem entregue, bem funcionando direitinho, vai funcionar super bem. E tudo tem a ver com configurações de segurança, design da própria coisa. Então, veja, tudo isso aqui, na verdade, quase tudo você consegue interligar uma coisa na outra. Gente, desenvolvimento é maravilhoso, tá? Já vou responder a tua dúvida no finalzinho aqui, tá, Douglas? Obrigado. Eu vou responder da nossa amiga que perguntou lá em cima também, tá? Só para fechar, eu preciso, ao final, agradecer a atenção de vocês, né? Você vê que eu acabei no tempo quase certinho, um pouco antes ainda do que eu comecei, tá, Adriano? Mas obrigado, gente, foi uma alegria.